Esse vídeo aqui é exclusivo para advogados, para vocês que sempre estão me perguntando e têm alguma dúvida de como funciona aí o nosso programa ECR, especialista em crédito rural. Basicamente, gente, ele é estruturado com 7 módulos centrais, iniciando pelo módulo relativo a agronegócio. Porque antes de nós abordarmos a matéria de crédito rural ou até as soluções que nós vamos desenvolver, é necessário nós entendermos o segmento onde estamos atuando. O que essa grande rede de negócios é? O conceito de agronegócio. O agronegócio, gente, ele é um segmento da economia, é o gigante dos negócios hoje no mercado global. Ele é composto por diferentes elos e por isso que incorre no agronegócios inúmeros riscos, pois uma vez que ele depende de elos distintos, onde fornecedores de insumos, da cadeia de produção, que é a cadeia onde nós vamos atuar, principalmente, que é o produtor em si dentro da porteira, a cadeia de comercialização, processamento, industrialização, até que esses produtos que são derivados da atividade agropecuária, da atividade primária, dentro do agronegócio, elas cheguem a seus destinatários finais, seja no mercado interno ou no mercado externo. Então é preciso que nós entendamos como é que esses fatores, tanto do mercado externo, influenciam o agronegócio brasileiro. Porque uma oscilação do dólar ou uma guerra geopolítica, uma guerra comercial, próprios embargos criados entre diferentes países podem afetar o preço e os custos da produção. E isso afeta diretamente o nosso produtor rural brasileiro. Conhecendo esses riscos, nós vamos buscar soluções e estratégias para defender o produtor rural. E aqui, o principal risco que nós trabalhamos dentro do ECR é o risco financeiro, atrelado às questões de crédito rural, que é o nosso segundo módulo aí, onde nós vamos abordar e conhecer tudo sobre crédito rural. Nosso módulo 2 é o módulo, então, onde, enfim, abordaremos a matéria de crédito rural. É, sem dúvida, o módulo mais completo e complexo de todos os demais, pois a partir deles é que nós vamos entender o que é o crédito rural, a quem se destina, qual foi o intuito do legislador em criar este instituto, em criar o instituto também das prorrogações de dívidas, as finalidades, as diferentes linhas de recursos existentes hoje para o produtor rural, que vai desde o custeio, do investimento, da comercialização, da industrialização, como chegam esses recursos aos beneficiários. Da onde vem esse dinheiro e de que forma ele é estruturado? Quais os encargos atrelados? Por que a gente fala em recursos controlados, recursos não controlados? Se fala em plano safra. Qual a importância disso para o crédito rural e quanto isso influencia na tomada de decisão de um produtor rural? E aí que existem os maiores riscos. É aí que nós estaremos no centro do que é o crédito rural. É onde acontecem as maiores ilegalidades, as práticas que nós consideramos abusivas. Pois uma vez que o produtor rural, como um beneficiário legítimo de obter recursos com encargos ditos controlados, é uma matéria regulada por lei especial, regulada pelo Conselho Monetário Nacional, se vê diante e refém de uma instituição financeira, ele perde aquela garantia que a própria lei do crédito rural atribuiu a ele, que é o fortalecimento econômico do homem do campo. Que na verdade a gente vê hoje é o fortalecimento econômico das instituições fornecedoras de crédito. Na verdade, o que está destruindo o agro brasileiro, pois hoje vivemos uma das maiores crises das últimas décadas, não são só as questões e as intempéries climáticas. Sim, são fatores que afetam diretamente a produção. Mas o que está destruindo o nosso agronegócio e afetando diretamente as questões que envolvem o
Crédito rural é o endividamento decorrente das práticas ilegais e abusivas das instituições financeiras. São elas que deveriam fomentar o crédito, incentivar e mitigar os riscos do endividamento que estão, sim, causando a questão do endividamento do produtor rural brasileiro. Nós precisamos entender isso de uma forma com a complexidade que existe mesmo, para fazer que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Eu preciso que vocês, advogados, entendam a complexidade dessa matéria, entendam que se trata de uma matéria de cunho social, ou seja, ela tem um interesse social, ela é uma matéria de ordem pública e por isso nós precisamos de bons advogados para defender o produtor rural, que a cada dia se vê mais refém dessas instituições financeiras. A cada dia eu vejo um número crescente de execuções contra produtores rurais e a cada dia eu vejo um número maior ainda de produtores rurais perdendo seus bens que estão sendo consolidados mediante essas garantias atreladas à alienação fiduciária, que não precisa sequer, gente, mais de um processo judicial. Basta uma execução extrajudicial, uma notificação via cartório e se você não souber qual medida tomar e no tempo certo, o produtor rural vai continuar perdendo seus bens. E a nossa capacidade de abastecimento alimentar ficará comprometido. Isso não vai só afetar aquela família que perdeu todos os seus bens, mas também você que é advogado, a sua família e todos nós que dependemos do homem e da mulher do campo. Nós vamos falar muito sobre crédito rural. Logo após isso, nós vamos, a partir disso, pensar quais são as estratégias adotadas diante de problemas relacionados ao crédito rural. Isso nós veremos no módulo seguinte. No nosso módulo 3, depois que nós já conhecemos o que é o crédito rural e os principais riscos atrelados a eles e aonde estão as verdadeiras dores, né, e ilegalidades praticadas contra o produtor rural, nós vamos precisar entender como solucionar essas demandas. Uma delas, gente, é o direito à prorrogação, que aí está realmente, às vezes, é o que eu digo assim, é uma ferida aberta. Porque a legislação garantiu ao produtor rural, quando ele não consegue obter a produção esperada, por algum dos fatores previstos lá no Manual de Crédito Rural, ele tem o direito a prorrogar a sua dívida. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que aquela dívida ela é inexigível naquele período, enquanto ele estiver incapacitado temporariamente de honrar com o pagamento. Porque como que eu pago uma dívida decorrente de recursos de crédito rural? Eu pago com produção. Eu não pago contraindo um novo financiamento. Eu não pago fazendo novas dívidas. E eu não pago com recursos decorrentes de outras atividades, já que o crédito rural é um crédito de destinação e controle. Sendo ele de destinação, eu busquei aquele recurso para o custeio de uma lavoura de soja. Se eu perdi a produção da minha lavoura de soja, eu não posso usar os recursos decorrentes da minha lavoura de trigo, por exemplo, para pagar o custeio de soja, porque ele é um crédito de destinação. Então, o produtor rural ele tem esse direito a prorrogar. Para prorrogar uma dívida na esfera administrativa, ou seja, junto às instituições credoras, existe certo procedimento a ser observado. E quando eu digo que ele tem que ser observado, gente, ele tem que ser observado estritamente dentro daquilo que o Manual de Crédito Rural e a legislação traz. Pois muitas vezes, por um simples detalhe, você pode não garantir o direito à prorrogação do seu cliente. E eu quero ensinar para vocês esse módulo de prorrogações de dívidas administrativas, como proceder da melhor forma e garantir o resultado que seu cliente espera. Garantir a prorrogação dentro dos limites da sua real capacidade de pagamento, dentro do prazo razoável para cada caso concreto. E aí, gente, vocês vão entender que além do que eu falo da complexidade do crédito rural, é que não existe uma receita de bolo pronta. Cada caso é único, cada cliente é único.
A gente pode tratar com o cliente que produz algodão, com o cliente da pecuária, com o cliente que produz soja, milho, trigo. Serão tratamentos distintos, serão operações diferentes, um custeio, um investimento, uma industrialização. E aí cada pedido é único, cada histórico, cada família que passa pelo escritório de vocês terá que ter um tratamento diferente. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como garantir uma prorrogação administrativa para o seu cliente. Bom, já que eu já expliquei para vocês o que é o módulo 3, que é o pedido administrativo de prorrogações de dívidas que eu faço diretamente lá com as instituições financeiras credoras, será que mesmo que garantido por lei e garantido pelo Conselho Monetário Nacional e consolidado através do nosso manual de crédito rural esse direito, será que todas as instituições financeiras irão atender a esse pleito do produtor, mesmo fazendo jus e eu tendo cumprido todas as etapas do procedimento, como eu disse para vocês, que são obrigatoriamente devem estar previstos de acordo com o que prevê o MCR lá. Será que todas as instituições irão atender o pleito ou, mesmo atendendo, estará dentro da capacidade de pagamento do meu cliente? Pois eu posso dizer que ele precisa de 7 anos para pagar, porque comprovadamente esses laudos demonstrarão isso. Mas a instituição financeira diz assim, não, eu concedo 1 ano. Ou diz, não é caso de prorrogação, é caso dele adquirir um novo financiamento aqui, que vai descaracterizar aquela operação originária de crédito rural, vai aumentar os encargos atrelados e, consequentemente, o endividamento do produtor rural. Não sendo atendido a sua demanda na esfera administrativa, nós iremos nos socorrer, então, ao judiciário. E a primeira demanda que a gente tem, quando se trata só de um direito à prorrogação, é o que está lá previsto no nosso módulo 4, que é a ação declaratória mandamental de prorrogações de dívidas rurais. Por que esse nome, professor Odara? Por quê? Mandamental, porque a gente pede, declaratória, porque a gente pede que o juiz declare o direito à prorrogação, uma vez atendido todo o procedimento administrativo prévio, e mande que a instituição financeira, então, confirme essa prorrogação, tá? Determinando que ela se dê nos moldes lá dos laudos apresentados. Então, esse pedido, claro que ele tem um pedido de tutela antes, que nós podemos pedir documentos que não foram apresentados. A gente tem o requerimento administrativo que eu apresentei lá no módulo 3, na prorrogação administrativa, eu tenho que juntar ali, e talvez seja necessário demais informações também junto à instituição financeira. Eu posso pedir isso também em sede de tutela, ou não atendido o pedido de prorrogação na via administrativa, a instituição financeira já inscreveu o meu cliente lá nos cadastros negativadores, impedindo a ele que ele tenha acesso a novos créditos. Isso influenciará diretamente no quê? No seu direito a se manter na atividade. E por isso alguns pedidos são feitos em sede de tutela, dentro dessa ação declaratória mandamental, que tem por objetivo único, ou seja, o pedido que seja atendido, que seja suspensa a exigibilidade temporária do pagamento daquela operação de crédito rural, no qual o produtor não obteve produção e, portanto, é inexigível temporariamente, e que também se libere o produtor desses cadastros negativadores, que impeça a instituição financeira de praticar qualquer ato atentatório a expropriar bens do produtor ou até mesmo, ingressar com uma ação de execução. Haja vista que a gente ingressou com uma ação de conhecimento antes. Então, são várias as técnicas e os tópicos que nós abordaremos e que são essenciais para que você tenha o efeito desejado, que é o atendimento dessa demanda judicial da declaratória mandamental. Tá? Então, lá dentro desse módulo, além da apostila que traz para vocês uma minuta de como é feita a peça, com todos os principais tópicos a serem desenvolvidos, vocês também estarão preparados para o quê? Para cada caso, como eu disse para vocês, cada família dentro do agronegócio é única.
nós temos que ter a empatia de saber tratar cada um deles da forma diferente, porque situações de endividamento são diferentes do João e do Pedro. As produções, as regiões do país têm diferenças, sim, gigantescas. Então, essa peça ela tem que ser moldada a partir daquele conhecimento que eu tenho lá do módulo 1 sobre o agronegócio. Então, para vocês verem como tudo está conectado e ligado. Passando pela ação declaratória mandamental, que eu viso então unicamente o quê? Obter o direito à prorrogação de uma dívida, tá? Nós temos a nosso próximo módulo, que é o módulo 5, que é a nossa ação constitutiva negativa, tá? Que é uma ação revisional, gente. Por que eu poderia ingressar com uma ação revisional? Quando eu identifico que no contrato do meu cliente existem inúmeras abusividades ou ilegalidades, ou ele mesmo, sem ser conhecedor do direito de prorrogação, foi à instituição financeira e não conseguiu a sua prorrogação e fizeram para ele uma renegociação aí. Como eu já expliquei antes, descaracterizando o crédito originalmente, desvirtuando da sua natureza jurídica de crédito rural, encarecendo e aumentando o endividamento do produtor rural. Muitas vezes, né, os juros que era controlado, regulado pelo próprio Plano Safra ali para um produtor enquadrado como médio produtor rural, que ele pode ser enquadrado num programa de fomento como o Pronamp, e que lhe garante atualmente juros de 8% ao ano, ele, em vez de ter uma prorrogação, que ele concederia os anos necessários para efetuar o pagamento daquele custeio, a instituição vai lá e faz uma renegociação e altera esses juros remuneratórios aí para recursos livres e altera para 22, 23, os juros de mora, que é regulado por lei, que é 1% ao ano, passa então a ser 18% ao ano. Diante disso, eu devo pedir a prorrogação de uma operação que contém inúmeras ilegalidades e abusividades? Não. Gente, daí eu vou pensar numa constitutiva negativa, que é o nosso módulo 5. É onde eu vou tentar descaracterizar essa nova operação, porque essa nova operação nasceu viciada, uma vez que o produtor tinha direito a prorrogar e foi renegociado, alterando totalmente os encargos atrelados e regulados pela matéria de crédito rural. A instituição financeira, fomentando o endividamento, então, ocasionou essa situação para o produtor rural. E nesse módulo 5, eu vou buscar trazer os encargos atuais das operações de crédito rural, que ele está sendo objeto hoje de uma negativação, de cobrança ilegal aí, eu vou tentar trazer ele novamente para dentro dos enquadramentos do que diz a lei de crédito rural, ou seja, aqueles encargos controlados de como são para crédito rural e como é um crédito comercial. A gente vai aprender essas diferenças, o que pode no crédito rural e o que não pode, o que foge da lei, o que foge do manual de crédito rural, como regula esses encargos através do Conselho Monetário Nacional. E quando eu identifico tantas ilegalidades assim, eu não vou mais pedir prorrogação, eu vou revisar essa operação. E a prorrogação se dará quando eu souber novamente o real saldo devedor desse produtor rural. Então será um pedido secundário se o produtor demonstrar ainda incapacidade temporária de pagamento. Muitas vezes, gente, não se surpreenda que sequer existe dívida quando a gente faz uma revisão. E aí o proveito econômico que a gente obtém nessas demandas não é só porque se cobra honorários iniciais em operações nessas demandas de crédito rurais, mas sim o proveito final que se tem, que é aquela redução da dívida que você obtém para o seu cliente, o produtor rural aí. Então, dívidas, às vezes, a gente já pegou dívida de 33 milhões, onde a perícia final apurou que o produtor rural devia 5 milhões. Então, sobre essa diferença, esse proveito econômico, você, advogado, aí, poderá cobrar em torno de 10%, além dos honorários iniciais. Então, você reduz a dívida, devolve a dignidade para o produtor rural e recebe honorários realmente bastante
significativos e que vão lhe dar mais motivação para continuar fazendo um ótimo trabalho. Visto isso, passado por todos esses módulos, né, gente? A instituição financeira não concedeu a prorrogação para o produtor rural ou renegociou, aumentando os encargos, aumentando o endividamento do produtor rural, e aí o produtor se viu impossibilitado de pagar. O que a instituição financeira vai fazer? Vai executar o produtor rural. E muitas das vezes, essa execução, ela já se dá em um momento bem avançado, assim, quando o produtor já fez inúmeras renegociações, ele se envolve numa cadeia, no encadeamento contratual. Por isso que as dívidas se tornam impagáveis. Por isso é importante também da advocacia preventiva, a gente vai falar isso muito no módulo de crédito rural também. Mas, muitas vezes o produtor rural ele chega em nós, advogados, quando ele já está com a corda no pescoço, quando ele já renegociou inúmeras vezes, quando as garantias atreladas àquelas operações de crédito rural não é mais um penhor de grãos, não é mais uma hipoteca, é sim uma alienação fiduciária, e o banco então ajuizou essa execução judicial ou uma execução extrajudicial, que é quando se tem uma alienação fiduciária. Vamos aprender então como fazer essas defesas nessa fase executiva. Nessa fase executiva, ela reúne o quê, professor Odara? Ela reúne o que a gente já viu nas duas outras ações anteriores. Eu posso falar do direito de prorrogação, eu posso falar sobre o direito de revisar os encargos, porque os embargos, ele tem natureza de peça autônoma, natureza de uma ação de conhecimento. Tudo aquilo que eu abordaria numa ação de conhecimento, eu posso trazer para dentro dos meus embargos e rediscutir também operações anteriores, encadeamentos contratuais que ocorreram. É um momento em que eu vou reunir todo o conhecimento que a gente já viu no ECR e vou aplicar na prática em uma única peça. Esse módulo 6 dos embargos, nós vamos então rever todo o conteúdo do ECR e montar uns embargos tópico por tópico. Havendo ou não ilegalidades, vai estar abordado o tópico das questões dos embargos com características revisional. Havendo ou não o direito à prorrogação, vai estar lá no material de vocês um tópico já com o direito à prorrogação, a desobediência da instituição financeira, a natureza jurídica, a natureza constitucional, o poder fomentador do MCR, né, o princípio estatal de garantia da atividade agropecuária. Nós vamos pedir, dentre dos inúmeros pedidos que tem dentro dos embargos, que seja reconhecida aquela matéria como de crédito rural. Por que a gente pede isso, gente? Porque o crédito rural é uma matéria que tem um cunho constitucional. E isso traz mais força para dentro das nossas peças. Então, os embargos é a peça mais completa que nós teremos dentro do nosso curso aqui, quando tratarmos das demandas judiciais. De forma resumida, ele vai ser a base de todas as outras peças que vocês poderão ter para enfrentar na frente, porque nós teremos dentro do modelo de embargos que a gente apresenta, que é a nossa apostila, todos os principais tópicos que você poderá vir utilizar. Ah, professora, mas se não for caso de uma execução judicial e for uma alienação fiduciária e for então uma execução extrajudicial, onde hoje a instituição financeira não precisa mais ir a juízo para executar e consolidar a propriedade do produtor rural. Ela pode, através de cartório, notificar o produtor para que ele purgue a mora sob pena de consolidar a propriedade. O que isso quer dizer? Porque aquela propriedade simplesmente seja transferida definitiva para a instituição financeira. E aí nós trabalharemos outro procedimento, que é um procedimento de defesa dentro das execuções extrajudiciais. Muitas vezes vejo advogados pecando nesse procedimento, porque não conhece as principais nulidades que nós podemos alegar
relativas à lei da alienação fiduciária e garantir que o produtor não tenha a sua área consolidada pela instituição financeira ou muitas vezes até que aquela garantia seja excluída da operação financeira. Então, gente, aqui é só um breve resumo de tudo que nós podemos ver dentro do ECR, além de todas as atualizações. Enquanto a gente está abordando o módulo 2, o 3, o 4, vão saindo novas resoluções. Pode ser publicado um novo plano safra. E todas essas atualizações eu vou trazendo para vocês. E se mudar a legislação, professor, o material tem que mudar? Sim, o material muda também. Vocês recebem material complementar. Os tópicos a serem abordados dentro de cada peça judicial também serão alterados. E se surgirem novas teses? E essas surgem a todo momento, gente, porque o agro é complexo, né? Ele é dinâmico e nós, como advogados, temos que ser criativos. Então, novas teses surgem, eu posso dizer para vocês assim, na madrugada, quando um novo cliente chega para nós, a gente tem que desenvolver, ser criativo e desenvolver novas teses para defender e garantir o direito ao produtor rural, que ele tanto é merecedor. E que é garantido por lei, que é garantido por Constituição, que é garantido pelo Manual de Crédito Rural. Tudo isso vocês terão dentro do MCR, porque vocês terão sempre o quê? Um conhecimento, informações contínuas, atualizadas. Mudou uma resolução, saiu um plano safra, mudou a estratégia para defender o produtor, devo mudar os meus requerimentos administrativos, devo mudar a minha tese jurídica. Sim, vocês receberão todas as informações, tudo lá dentro da nossa plataforma do ECR. Espero que tenha ajudado vocês a tirar um pouquinho de dúvidas e eu tenho certeza que quando você estiver lá dentro, você não vai se arrepender e vai garantir e dizer, estou no lugar certo. Agora eu tenho a confiança para pegar demandas altamente complexas e garantir bons resultados para o meu cliente produtor rural. Bom, agora que vocês já entenderam um resumo aí do que é o ECR, deixa eu explicar para vocês a diferença do ECR para o ECR vitalício. O ECR vitalício é assim, você compra uma vez e se desenvolve sempre. Por quê? Como assim, professor? Eu vou comprar uma vez e vou me desenvolver sempre. É exatamente isso, gente. É a loucura total da nossa Black da DV Agro. Tá? Você vai adquirir um curso do ECR com acesso vitalício. Esse acesso vitalício garantirá para vocês a atualização constante. Cada vez que sair uma resolução nova do Conselho Monetário Nacional, a cada novo plano safra, ou outras alterações legislativas, alterações de leis, né? Ou entendimentos jurisprudenciais modificados, ou até novas teses desenvolvidas por nós e já validadas, e que precisamos também que advogados reconstruam, repliquem ela para que nós possamos fazer jurisprudências, estarão lá dentro da nossa plataforma do ECR. Expliquei para vocês que são esses 7 módulos centrais aí. Sempre que necessário, ele é atualizado ano a ano. E as outras atualizações esparsas que forem surgindo ao longo do ano, que vocês têm acesso, os anos todos que vocês têm acesso, porque será vitalício, a gente vai incluindo também na plataforma. Então, o curso é atualizado e as atualizações que ocorrem durante o ano, vocês receberão também de forma mastigada, ou seja, toda nova resolução, toda nova estratégia que a gente desenvolver, entendimentos jurisprudenciais. Ah, professora, jurisprudência sobre tal assunto, sobre a incidência ou não de CDI, sobre índice de correção aplicado, sobre o limite dos juros remuneratórios. Gente, jurisprudência é o que mais vocês terão, porque nós advogados precisamos criar, sim, esse grande grupo de advogados defensores do agro. Para quê? Para que a gente possa mudar a jurisprudência e garantir a defesa do produtor rural. E é por isso que nós criamos o programa ECR Vitalício. Então, se você quer garantir a sua vaga, não esqueça de se inscrever no link que está aqui abaixo e participar do nosso evento que ocorrerá dia 22 de novembro, às 14 horas, pelo Zoom.